Até uns 10 anos atrás era muito comum usarmos cartões de memória para expandir a capacidade de armazenamento dos nossos celulares, porque a memória interna era muito limitada. Bom, esses cartões que pareciam simples SD, micro SD e MMC têm uma história incrivelmente fascinante, cheia de competição, inovação e de format wars. Hoje você vai descobrir como começamos do compacto e instável até os cartões que hoje guardam centenas de gigabytes, e até ter uma certa noção do que vem pela frente. Então fica comigo até o final, porque lá eu vou te mostrar quais tecnologias podem substituir o micro SD algum dia. Para entender os cartões de memória, precisamos voltar à invenção que possibilitou tudo, que foi a memória flash. Foi criada por Fujio Masuoka na Toshiba por volta dos anos 80. A flash se tornou o pilar básico dos cartões modernos, porque a memória era não volátil, ou seja, os dados eram mantidos mesmo sem energia. Nos anos 80 e 90, o objetivo era substituir os disquetes em aparelhos portáteis, só que a primeira tentativa foi até gigante, os cartões PC, MC e A. Para laptops, eles eram grandes, caros e totalmente inadequados para o que viria a ser o mundo dos gadgets. Na década de 90, com o boom das câmeras digitais, o mercado virou um campo de batalha de formatos. Ninguém concordava com nada e o resultado foi uma confusão de cartões. Tínhamos o Compact Flash, o CF, que foi introduzido pela SanDisk em 1994. O CF se tornou o primeiro grande padrão da fotografia digital. Ele era muito robusto e rápido para a época, o que garantia a sua popularidade. Só que ele tinha um problema. Ele era muito grande, completamente inviável para telefones celulares. Então, em vez de adotar um padrão, os gigantes criaram seus próprios padrões para forçar a fidelidade do consumidor. A Sony lançou um Memory Stick, que era exclusivo para os seus aparelhos, e as câmeras Olympus ou Pentax usavam o XT Picture Card. Essa proliferação de formatos logo começou a enfraquecer o mercado. Os formatos menores e proprietários, como o Smart Media e o XD, logo começaram a desaparecer. Então, o mercado ele precisava de consolidação e de um formato que fosse pequeno e universal. Com o caos dos formatos de propriedade, havia uma necessidade urgente da padronização e compactação para que os celulares pudessem usar cartões um pouco menores. O primeiro passo veio em 97, quando a SanDisk lançou o MMC, que é o Multimedia Card. Ele era mais fino e simples que os anteriores, desenhado especificamente para dispositivos móveis e PDAs. O MMC foi a ponte necessária para a evolução, mas o verdadeiro divisor de águas veio em 1999, quando a SanDisk se uniu a duas gigantes japonesas, que foi a Panasonic e a Toshiba, para criar o formato que todos conhecemos hoje em dia, que é o SD, que é o Secure Digital. O SD manteve a compatibilidade do MMC, mas trouxe melhorias cruciais, principalmente em segurança e proteção contra a gravação. Mais importante ainda, o trio fundou o SD Association, o SDA, para padronizar o formato e garantir uma adoção universal. As primeiras amostras de SD surgiram rapidamente com capacidade de 32 MB e 64 MB. Com o padrão SD consolidado, veio a inevitável diversificação de tamanhos. Em 2003 surgiu o Mini SD para dispositivos mais compactos. Pouco depois, entre 2004 e 2005, nasceu o formato que virou febre, que é o Micro SD. Originalmente foi chamado de Transflash. O Micro SD foi o divisor de águas definitivo para a era móvel, porque era minúsculo e foi projetado para caber nos telefones celulares que estavam ficando cada vez menores. Ele mantinha compatibilidade elétrica com o SD através de adaptadores, garantindo seu uso em câmeras e laptops. O Motorola E398 foi um dos primeiros celulares a usar o Transflash ou Micro SD, melhor falando assim. A partir daí, seu uso se espalhou rapidamente pelos fabricantes de celulares, câmeras de todo tipo de aparelho portátil. O padrão estava finalmente estabelecido. Assim que o SD e o Micro SD começaram a dominar o mercado, as fabricantes perceberam que não podiam ficar paradas. A demanda por mais espaço e maior velocidade era totalmente implacável, e o SD se tornou um guarda-chuva para todas essas inovações. A primeira grande revolução foi a capacidade, que exigiu novos padrões de nomenclatura. Em 2006 veio o SDHC, que é o High Capacity, que empurrou o limite para 32 GB graças à adoção do sistema de arquivos FAT32. Mais tarde, o SDXC, que é o Extended Capacity, saltou para a capacidade de até 2 teras utilizando o sistema EXFAT. Em uma visão de futuro, o SDUC, que é o Ultra Capacity, que foi definido como um potencial teórico para até 128 terabytes. Em paralelo, vieram os padrões de velocidade UHS V-Class para atender a demanda de gravação de vídeo em 8K e em 4K também, garantindo que o cartão fosse rápido o suficiente para armazenamento desses dados. A resistência dos rivais enquanto padrão SD se fortalecia, então alguns formatos proprietários resistiam
resistiam teimosamente vivendo os nichos. Por exemplo, o Memory Stick continuou sendo usado nos aparelhos da Sony com suas versões Duo e Pro, só que sua relevância foi diminuindo junto com o domínio da própria Sony em gadgets. Mais recentemente, a Huawei tentou criar o seu próprio nicho com o Nano Memory, NM, que foi um formato proprietário do tamanho de um Nano SIM, só que, claro, restringiu aos seus próprios celulares. Vieram outros formatos como CF Express e C-Fast. Eles vieram do mundo das câmeras de alto desempenho, usando interfaces de nível profissional para velocidades altíssimas, só que nunca foram práticos para o uso cotidiano dos celulares. No final, enquanto alguns formatos morriam ou se tornavam nichos, o SD e o microSD seguiam dominando o mercado graças ao seu equilíbrio entre compatibilidade, custo-benefício e desempenho. A partir de meados dos anos 2000, o microSD deixou de ser uma opção e se tornou praticamente sinônimo de cartão de memória em todos os celulares. Ele entregou o que o mercado precisava e por isso ele dominou. Primeiro, ele tinha um tamanho perfeito, já que ele era pequeno o suficiente para caber em aparelhos cada vez mais finos, além da sua compatibilidade universal, que era funcional por meio de adaptadores em slots SD padrão. Ele também tinha um certo ecossistema robusto, já que ele contava com um sistema sólido de fabricantes e ampla compatibilidade com hardware. O que lá atrás era uma memória com poucos megabytes se transformou em um monstro de armazenamento. As capacidades atuais chegam a centenas de gigabytes, com velocidades que, ironicamente, rivalizam com o SSD externo de antigamente. Para ter uma ideia de escala desse domínio, em um marco recente, a SD Association celebrou a venda de mais de 12 bilhões de cartões SD e microSD globalmente. E a evolução da capacidade é ainda mais impressionante. Desde o padrão original de 8 megabytes, a capacidade dos cartões evoluiu por um fator de 1 milhão de vezes. Com esse poder em uma embalagem minúscula, o microSD foi essencial para viabilizar toda a revolução móvel que conhecemos. Ele permitiu que tivéssemos câmeras de alta resolução, vídeos em 4K e jogos massivos nos nossos bolsos, provando que o futuro sim cabia literalmente na palma dos nossos dedos, com apenas um microSD. Mesmo com o domínio de bilhões de unidades vendidas, o reinado do microSD enfrentou e ainda enfrenta ventos contrários severos. O mercado estava mudando e os fabricantes de smartphones começaram a questionar sua necessidade. Primeiro era a batalha contra a memória interna, já que o maior desafio veio de dentro. As tecnologias de memória interna UFS e NAND ficaram drasticamente mais baratas e mais rápidas. Os fabricantes conseguiriam então empurrar o armazenamento interno para níveis bem mais altos, tornando a expansão opcional não tão necessária. Isso a gente vê refletindo nos celulares mais atuais. A gente tem modelos de smartphones que tem até 1 TB de armazenamento. Isso levou a uma decisão de design radical. Muitos smartphones de ponta simplesmente abandonaram o slot microSD. O argumento era que o espaço e o custo de licenciamento de slot valiam mais sendo dedicados à bateria ou a outros componentes. Eles tiraram ali com a desculpa de que poderiam melhorar outros componentes do celular. Além disso, para quem busca uma velocidade bruta, os cartões microSD enfrentam limitações físicas inerentes ao seu barramento, o que os torna mais lentos do que as memórias internas mais recentes. Apesar dos cortes, o microSD resiste com força em seu nicho de mercado. Ele continua sendo essencial em aparelhos onde a expansibilidade é um diferencial, como smartphones intermediários, câmeras digitais e principalmente drones e câmeras de ação, onde o volume da gravação é constante. E o padrão SD não parou de evoluir. Tínhamos o SD Express, que é o futuro da alta performance que combina o formato SD com a velocidade da interface PCI e NVMe, a mesma dos SSDs de computador. Tem o CF Express, que são formatos ainda mais robustos para o mercado de câmeras. O Nano Memory, que é a aposta curiosa da Huawei para um nicho, embora com suporte limitado. No final, a história do cartão de memória é a história da luta entre o padrão aberto e o componente embutido. O microSD sobreviveu porque deu ao usuário a liberdade de escolha e o armazenamento a baixo custo, algo que a memória interna pura nunca conseguiu substituir por completo. O microSD, todo mundo sabe, ele tem sido um guerreiro, mas ele pode não durar para sempre, até porque várias possibilidades já mostram como ele pode ser substituído no futuro. Primeiro é o inimigo interno, já que o maior rival é a própria memória interna do celular. As novas gerações de armazenamento interno ficam mais rápidas e mais baratas a cada ano. Se o custo por gigabytes continuar caindo, logo pode não haver mais nenhuma necessidade prática de um cartão SD externo, pelo menos ali para os celulares. Também tem a questão da nuvem, porque outra forte candidata é a integração com a nuvem, já que à medida de que a internet fica cada vez mais rápida e acessível, a dependência de armazenamento interno físico removível diminui. A ideia é muito simples, deixar tudo na nuvem e usar streamings ou downloads sob demanda. Não faria sentido você comprar um cartão de 1 TB se você pode acessar seus dados de qualquer lugar. E a alternativa mais otimista para o microSD é que ele evolua e se torne algo totalmente novo em interfaces híbridas, já que a tecnologia SD Express é grande esperança. Ela traz o desempenho
desempenho brutal dos SSDs para o formato de cartão, usando a interface PCI, NVMe para ultrapassar as limitações atuais de velocidade. Outra também é o mini SSD compacto, já que o surgimento de tecnologias que imitam SSDs embutidos oferecem alto desempenho em um formato de chip ou cartão minúsculo. No meio dessa história aí, há grandes chances de formatos proprietários de nicho, como a Nano Memory da Huawei, ganhem força, mas isso só vai acontecer se forem adotados pelas grandes fabricantes. Se um dia os smartphones abandonarem de vez o slot do cartão de memória, com certeza vai ser o fim de uma era para a liberdade de expansão nos celulares. Só que até lá, a evolução dos cartões de memória ainda tem espaço para grandes surpresas e para a próxima rodada dessa guerra silenciosa por espaço e velocidade. Hoje em dia, o microSD ele continua reinando, por enquanto porque ele oferece o equilíbrio perfeito entre custo, compatibilidade e desempenho. Só que ele vive em um momento ali de transição. Muitos smartphones já não adotam mais e tecnologias como a nuvem, como foi falado, e o SD Express disputam cada vez mais pelo seu espaço. Eu acredito ainda que ele vai durar por muitos mais anos em dispositivos que valorizam essa responsabilidade. Celulares de entrada, celulares intermediários, eles ainda podem receber sim a entrada por cartão SD, continuar recebendo esse slot ali para você inserir. Mas os celulares mais topo de linha possa ser que fique cada vez mais difícil. Isso, claro, a gente diz considerando o iPhone, porque ele nunca permitiu a expansão, a não ser pelo iCloud, né, que já é o serviço de nuvem que eles adotam há muitos anos. Mas e você aí, me conta aí qual que é a sua história com cartões de memória, você usa ali no seu celular? Atualmente eu não uso cartão de memória, eu tinha bastante mesmo nos meus celulares antigos, eu já tive celulares com 16 GB, com 8 GB de armazenamento interno e era insuficiente, independente, então eu usava o cartão SD para aumentar a memória, porque era pouco, não dava pra você viver com 16 GB. Até em 2015 e 2014 era muito difícil, tá? Mas me conta aí sua história. Você ainda usa cartão de memória? Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda semana eu tô aqui trazendo vídeo pra você e vai ser ótimo a gente debater cada vez mais sobre tecnologia. Eu trago histórias como essa, histórias de marcas, história de smartphones. Se você se inscrever, você vai ter acesso a tudo isso e é totalmente de graça, tá? Então se inscreve aí, vai. Obrigado pelo apoio de sempre. E antes de você sair do canal, não se esquece de ver o último vídeo que eu postei aqui, onde eu falei sobre o que aconteceu com a linha Moto Z da Motorola. É uma linha que tinha Moto Snaps que faziam o seu celular virar câmera digital, Polaroid e afins. O que a Motorola fez com essa linha e por que ela desistiu? Quer saber mais? É só você clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela e eu te vejo em alguns instantes, questão de segundos de verdade, tá? Obrigado pelo apoio, até o próximo vídeo, tchau!